Chegou a hora da verdade. Guardiões da Galáxia Volume 3 finalmente chegou aos cinemas, prometendo finalizar então a história da formação original da equipe no MCU. Então, como terminou essa trilogia? Será que a Marvel acertou dessa vez? Ou foi mais uma decepção nessas novas fases? E claro, tem cena pós-créditos? Fica nesse vídeo até o final para descobrir. Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Os Guardiões da Galáxia começaram a sua trajetória lá nos quadrinhos lá em 1969, há bastante tempo mesmo, e só 30 anos depois a gente teria uma reformulação nas HQs que serviu de base para adaptação para os cinemas em 2014. E diferente do que muitos críticos falavam na época, né, o filme ele não foi o primeiro grande fracasso da Marvel Studios, e sim um grande sucesso. Porque a ironia disso tudo é que agora, 10 anos depois, a gente tem a conclusão de toda essa história, né? A conclusão de uma trilogia que vem justamente no momento que a Marvel tá devendo bastante para os fãs, né? Com filmes e séries bem decepcionantes. E como se não bastasse, o James Gunn, que já foi demitido e recontratado pouco tempo depois pela Marvel no passado, quando ele começou a fazer também alguns projetos para DC, como Esquadrão Suicida e Pacificador, hoje esse mesmo diretor tá aí para conseguir salvar a DC nos cinemas, né? E também resgatar a Marvel, que tá num momento tão conturbado. Mas será então que Guardiões da Galáxia Volume 3 é o novo início de uma nova onda de bons filmes da Marvel ou só mais um caso isolado? A gente vai discutir tudo isso agora, mas antes eu preciso muito do seu like aí embaixo, é importante demais para eu continuar produzindo mais vídeos para vocês. Então já deixa o like, se inscreve aqui para o YouTube entender que você curte o conteúdo desse canal também e manter esse canal vivo. Então lembrando que a gente vai ter uma crítica aqui sem e com spoilers, mas você pode ficar tranquilo que quando chegar a parte dos spoilers eu aviso para você, caso você não tenha visto, beleza? Então galera, vamos falar agora, se focar bastante no filme, porque pelo menos para mim, o James Gunn conseguiu sim dar um fim digno para os Guardiões nesse terceiro filme, com uma história bem emocional, finalmente contando mais da origem do Rocket Raccoon, que era mencionada, né, lá desde o começo, nos primeiros filmes, e agora a gente tem isso sendo mostrado finalmente. A gente consegue entender melhor e por que ele tomava certas atitudes antes, né, de querendo fazer tudo sozinho, não se aproximar das outras pessoas. E não tem como não se emocionar nessas cenas, né, do passado do Rocket. Você com certeza sabe o que eu tô falando se você já assistiu, e se você não assistiu, já se prepara, porque dá pra ver que o James Gunn colocou realmente o coração dele ali naquelas cenas, né? E até por isso que ele voltou pra fazer esse terceiro filme, mesmo depois de ter saído da Marvel. Então isso é tão verdade que ele até consegue equilibrar bem o tom de drama e humor mais que o segundo, e principalmente outros filmes da Marvel, como Thor, Amor e Trovão e Quantumania, que erraram muito e pra mim não tem muita personalidade, sabe? Já esse filme aqui, ele tem personalidade. É impressionante como que o James Gunn conseguiu colocar um estilo diferente nesse filme, esse clima de Guardiões, que só Guardiões consegue passar. Até quando eles estão em outros filmes fazendo participação, a gente não sente exatamente isso. Aqui ele alia tudo com a música e tudo perfeitamente alinhado. Então é muito legal esse tom que ele consegue dar. E dá pra ver que o James Gunn também evoluiu bastante na direção, né? Ele sempre tá buscando um ângulo diferente nas cenas, e dá pra ver isso em vários momentos. E também num plano sequência bem legal que a gente tem com todos os personagens lutando juntos. Esse momento é bem irado mesmo, uma coreografia de luta ali, muito legal deles combinando os ataques, cada um indo para um lado e tal, e você tem uma harmonia nisso tudo, e o James Gunn não deixa nada ficar perdido em nenhum momento. E claro, a trilha sonora mais uma vez está fabulosa nesse filme, né? Ela realmente combina com cada momento, já está até disponível, ele já tinha disponibilizado antes, né? E é impressionante como que o James Gunn consegue inserir bem cada música em cada momento do filme, e às vezes emulando também, se conversando diretamente com o sentimento dos personagens. A ação também, ele consegue fazer alguns momentos de ação que fogem um pouco e que dão uma personalidade maior para as cenas, principalmente com esses personagens que são tão carismáticos, mesmo que o foco do filme não seja ação, ainda mais como outros filmes, como John Wick, por exemplo, que a gente teve recentemente, que é basicamente ação e a história fica em primeiro plano. Aqui não, aqui os personagens ficam em primeiro plano e ele quer contar e finalizar um arco de cada um, construir isso até dar um fechamento lá no final da história, que a gente já vai comentar também mais pra frente. Mas se for pra comentar algum detalhe assim que eu senti que faltou um pouco, é um momento a mais de ação lá pro final do filme, e também envolvendo o vilão e tudo mais, que quem já assistiu já deve saber do que eu tô falando, o momento clímax que a gente tem, e pra mim eles poderiam ter se estendido um pouco mais nesse momento, pra gente ver um embate mais grandioso, mas no sentido até pessoal da coisa, que você tenha realmente um clímax entre os personagens
personagens. E o que não aconteceu por muito tempo, acontece só um pouco. Então acho que isso podia ter sido feito de forma diferente. Eu não sei se realmente eles já queriam, quando estava chegando mais pro fim, eles queriam cortar, né, e não fazer um filme porque ia ficar tão longo, ou o orçamento também limitou um pouco, que já teve declaração do James Gunn falando antes que ele queria ter feito mais nesse filme e o orçamento era um problema, querendo ou não, ele precisou se adequar a isso, então talvez isso tenha influência, né? Mas isso não é nada que chega a atrapalhar, sabe? Porque o filme ele consegue manter bem o ritmo dele. E outra coisa que os filmes da Marvel estavam deixando muito a desejar, mas nesse filme aqui já dá para tirar isso de consideração, são os efeitos visuais, porque os efeitos visuais do filme estão ótimos mesmo. O CGI, ele tá muito bem feito e tal. Não me incomodou, por incrível que pareça, o filme não parece inacabado como a maioria dos outros filmes que a gente viu recentemente. Sim, dá para acreditar em tudo aquilo que tá acontecendo, por mais absurdo que seja, né? E o CGI do Rocket, por exemplo, que sempre foi incrível, aqui tá ainda mais perfeito. É realmente impressionante o detalhe que você realmente acredita. Você não sente que quando eles interagem com o Rocket, que é um personagem fundamental para esse filme, é uma força motriz desse filme, né? E você consegue acreditar perfeitamente que o Rocket existe, ou você se importa com ele, e é loucura pensar isso, que o James Gunn conseguiu fazer isso, é um baita feito, porque há 10 anos atrás pouca gente mesmo conhecia esse personagem. Ele tinha aparecido poucas vezes nos quadrinhos também no passado. É impressionante pensar como que um bom roteiro, com boas atuações, um bom lado técnico também, consegue fazer você acreditar, até se a situação ela parecer absurda de início. Quem imaginava que um Raccoon, que um Guaxinim ia ser um dos protagonistas de um filme da Marvel no passado? E hoje em dia a gente tem isso, né? Hoje em dia parece tão normal, mas no passado a gente não pensaria isso. Então, realmente, isso é um mérito gigante do James Gunn, que ele conseguiu replicar até no Esquadrão Suicida. A gente consegue comprar um tubarão gigante falante. Então, esse filme que tinha muitas coisas para conseguir costurar e finalizar, porque geralmente nessas trilogias a gente tem um fechamento ruim, né? A gente tem, depois de vários filmes, vários acertos, é difícil você pegar tudo que você já fez e concluir de uma forma adequada, e você não deixar nenhuma ponta solta, e você concluir o arco de cada personagem, mas querendo ou não, o James Gunn consegue fazer isso. Então realmente eu acho que vale a pena assistir esse filme no cinema, é um bom respiro para essa nova fase da Marvel, que tinha começado muito mal com Quantumania, e querendo ou não, acaba sendo bom esse período de 6 anos que a gente teve do segundo filme para esse terceiro, porque a gente consegue sentir falta dos personagens, né? Aí o especial de Natal ele veio para resgatar um pouco desse clima. A gente já entrou de novo nessa família, né? E a gente se focou até mais em outros personagens do Drax e Amantes que não tinham tanto destaque antes, e agora a gente já tá pronto, quando a gente vai ver esse filme, para ter um destaque maior também para concluir a jornada do Rocket e também do Peter Quill, claro, que já teve muito desenvolvimento, já lidou muito com a sua família. A gente vai ter uma questão muito familiar aqui de novo, para ele ao nível pessoal e ao nível dos Guardiões, o que foi muito bom. E não é que o filme não tem problemas também, como eu disse, eu senti falta de algumas coisas, nem todas as piadas eu acho que vai funcionar, por mais que nesse filme ele acerte muito mais do que outros filmes da Marvel, talvez até o próprio Guardiões 2. É um filme que não deixa a desejar na parte técnica, mas falando da história, eu acho que alguns personagens podem ficar deslocados, como o próprio Adam Warlock, que ele tem uma jornada ali bem definida, você consegue entender bem que ele quer em relação ao propósito dele, né, e sobre a família dele, de onde ele veio, e pro final, até o final ele fica meio perdido, até na conclusão mesmo ele ter um destino mais acertado. A gente vê, mas ele não tem muito espaço para brilhar, né? Ele não tem tanto espaço assim, ele só vai de um lado para outro na história e a gente não consegue passar tanto tempo com ele, entender melhor esse personagem. Talvez ele possa ser melhor aproveitado no futuro. E a mesma coisa, só que menos, porque eu gostei do vilão, o Auto-Evolucionário. Mesmo assim, eu acho que ele poderia ir um pouco mais longe, e não em questão de crueldade, porque o filme realmente consegue passar a crueldade dele, mas ir um pouco mais longe na questão do personagem, porque ele deixa claro como que ele é diferente de outros vilões que querem conquistar o universo e tudo mais. Ele deixa isso claro no filme. E não sei se dá pra entender, mas ele acaba meio que pendendo pro lado genérico da coisa, mas o James Gunn não deixa ele ir, porque tem alguns momentos lá de explosão em que dele se exaltar e tudo mais, e que vai parecer que ele vai para um caminho que você já está acostumado a ver em muitos vilões, mas aí ele consegue se manter até o final. Mas ainda assim, eu acho que ele poderia ir um pouco mais longe na questão de se diferenciar de outros vilões mesmo. Essa questão mesmo dele de criação de seres, de universo, de divindade, e que não é tão explorada em outros filmes, né?
né? E a gente podia ver um aprofundamento um pouco maior aqui. A grande cena final que a gente tem com ele no final do filme, a gente poderia ter uma extensão maior dela e um desenvolvimento maior também. Parece que quando enfim a gente tem um enfrentamento entre ele, os Guardiões e tal, parece que acaba rápido demais, sabe? Parece que acaba rápido demais eles explorarem a relação dele com o Rocket, por exemplo, ao longo do filme, explorarem ele com os Guardiões. Eu acho que eles poderiam ter ido um pouco mais longe nisso. Eu não sei vocês, mas fica a minha recomendação aqui, porque o filme realmente vale a pena, mas pra gente comentar mais a fundo disso, a gente precisa ir agora pra parte com spoilers. Então se você não viu ainda, vai lá ver e depois volta aqui, ou se você não liga pra spoilers, né, continua aqui que a gente vai falar melhor sobre os personagens agora. Lembrando que o filme também tem 2 cenas pós-créditos que eu vou explicar em breve em um próximo vídeo no canal, então você precisa ficar ligado, beleza? Então, bom, começando agora então com a parte dos spoilers, porque como a gente esperava, toda a história de origem do Rocket está ligada diretamente ao Alto Evolucionário, que tem o objetivo de fazer a sociedade perfeita, né? Mas quando ele não alcança isso, seja no experimento que ele está fazendo com algumas cobaias, ou até um planeta inteiro que ele já fez, como a Contra-Terra no filme que a gente vê, né? Que eu já tinha explicado aqui no canal outras vezes, que a gente já vê em vários momentos na Marvel, e também em algumas animações, como a própria Terra do Homem-Aranha Sem Limites, né? Aquele desenho esquecido do Homem-Aranha, que eles exploram um pouco isso com os homens animais. Então dá pra ver que esse filme ele consegue resgatar isso que a gente tem do Alto Evolucionário de referência dele e fazer ele ter uma crueldade absurda, né? Tudo isso que a gente consegue perceber através do Rocket. Até porque o motivo do Alto Evolucionário que a gente descobre ao decorrer do filme dele odiar o Rocket é porque ele conseguiu descobrir o que ele não conseguiu, o que o seu próprio criador não conseguiu, né? Basicamente encontrar a solução genética para as novas espécies dele, né, não terem raiva e não se revoltarem com aquela transformação que elas acabam sofrendo. E toda a parte da morte dos amigos do Rocket foi pesada demais, sério. Não tem como você não se emocionar naquela hora com eles, porque você se apega a eles rapidamente, os personagens que você nem tinha conhecido antes, toda a carga que o James Gunn consegue dar nessa cena, e como em pouco tempo a gente passa a se importar com todos eles, né, com todas as cobaias que a gente tem lá, até as crianças que aparecem bem rapidamente, isso é impressionante. Há 10 anos atrás, pouca gente conhecia, a não ser alguns fãs de quadrinhos mesmo, conheciam os Guardiões da Galáxia. Quando a gente consegue enxergar eles com personagens que a gente se importa e uma grande família mesmo, né? E uma dúvida que muita gente tinha, inclusive, é se algum Guardião da Galáxia ia morrer nesse filme, né? Eu imaginei que poderia ser o Rocket, que nem tava todo mundo especulando por causa dos trailers e tudo mais, o Drax, que já tinha confirmação de ser o último filme dele, ou até o Peter Quill, né? Caso a Marvel fosse corajosa para fazer isso. Mas a verdade é que ninguém acabou morrendo. E isso acabou sendo muito bom mesmo, porque eu vi que eles conseguiram achar um jeito de finalizar a história de cada um sem precisar matar os personagens. O Peter Quill finalmente teve uma conclusão, uma despedida com a Gamora, né, que não deve voltar mais, como a própria atriz Zoe Saldanha disse, mas eles conseguem aqui fechar bem esse conflito entre os dois. A Mantis também, que foi revelada irmã do Peter Quill, né, também parte para se reencontrar no final do filme, já que ela nunca teve um tempo para entender quem ela é de verdade, né? E o Drax e a Nebulosa também, eles acabam tendo um final bem diferente, satisfatório para os fãs, porque o Drax se oferece de ir com a Mantis para proteger ela nessa nova jornada que ela vai ter, né? Até que tem uma piada a respeito disso, mas aí a Nebulosa fala que ele não pode ir, que ele é melhor não ir, a Mantis também diz isso, mas a Nebulosa ela pega todo mundo de surpresa quando ela fala que ele, na verdade, não nasceu para ser um destruidor, né? Ele nasceu para ser um pai. Até porque, se você lembrar, nas HQs, o Drax é um dos personagens que mais mudou. Ele era humano originalmente nas HQs e tinha uma filha, uma esposa, e ele perde a esposa, né? E ele tem a filha dele que acaba se tornando uma guardiã no futuro, a Serpente da Lua. Ela acaba fazendo parte dos Guardiões da Galáxia, mas no filme é bem diferente, mas eles mantêm algumas coisas, como por exemplo, ele já ter sido pai antes. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a evolução da Nebulosa começando a se abrir com seus sentimentos e tudo mais com os outros personagens, a gente vê o Drax que no início do filme ele fala que só pessoas idiotas dançam, e no final ele tá dançando para conseguir acalmar as crianças e conversar com elas ali naquela outra língua que ninguém conhece, mas ele consegue acalmar elas e alegrar elas naquele momento. Então a gente consegue ter esses pequenos momentos que eles finalizam muito bem a jornada de cada um. Isso se reflete em todo mundo, além do Rocket Raccoon. O próprio Groot acaba tendo uns momentos bem legais aqui, quando você acha que o personagem ele não pode render ainda mais, o James Gunn vem aqui e prova que ele pode sim, mesmo só falando uma frase, e agora um pouco mais que isso, né? Assim como nos quadrinhos a gente descobre que as cordas vocais dele conseguem gesticular apenas "eu sou Groot", depois de ter uma reformulação nos quadrinhos, né, que antes ele falava muito
muito mais que isso, mas aqui a gente tem uma exemplificação disso e era um momento muito bonito, e também ele serve de certa forma para conseguir colocar o Adam Warlock em outra perspectiva também, porque antes o Adam Warlock que estava atrás do Rocket, o melhor amigo do Groot, e é justamente o Groot que dá uma segunda chance para ele. Então galera, eu gostei muito como o filme encerra a jornada de cada um, alguns vão continuar, outros não, mas sem dúvida Guardiões da Galáxia Volume 3 consegue cumprir o seu papel e dar uma revigorada, né, na Marvel depois de tanta decepção. E aí, você concorda comigo? O que você mais curtiu nesse filme? Agora a fase 5 da Marvel, ela tem salvação? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião a respeito, e já deixa o seu like aqui que é muito importante para o canal, e assim você faz o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo. Então se inscreve aqui com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo, e se liga que em breve eu vou trazer outro vídeo comentando as duas cenas pós-créditos, se você precisa estar inscrito para receber. É isso aí, valeu, falou, até mais!